Olá, professor. Meu nome é Anselmo, eu sou estudante da Universidade Estácio de Sá. Esse é meu PCC de aspectos antropológicos e sociológicos da educação, tendo como tema base proposto para nós a observação e análise sociológica reflexiva das relações entre sociedade e o meio ambiente. Destacando de início que irei fazer toda a análise numa visão marxista daquilo que Karl Marx coloca sempre como um embate entre as lutas de classes e as suas relevâncias, né? Já colocando já no presente, né, todo esse processo vivido da nossa sociedade, não só aqui no Brasil, mas como mundialmente falando, certo? Karl Marx sempre destacou que na sociedade pela qual ele analisou, teve seus estudos, sempre houve essa luta de classes entre a burguesia e entre a classe proletária, a classe operária. E em meio a todo esse tempo, até o presente momento, esse embate sempre vem acontecendo de uma classe querer se sobrepor à outra, né? E isso influencia em vários aspectos dentro da sociedade e dentro dos conceitos humanos e sociológicos, né? Trazendo para o âmbito trabalhista, os burgueses, que são detentores dos maquinários, dos recursos, dos capitais, por si, tentam sempre explorar a classe proletariada, a classe trabalhadora. Haja vista que nosso país, com os direitos trabalhistas mediados em 1988, com a Constituição, né, houve sim um certo avanço na nossa sociedade, no meio trabalhista, mas de uns tempos para cá, de 4 anos, 5 anos para cá, houve um retrocesso de todas as conquistas obtidas pelo meio trabalhador. E isso aí vem destacar, como Karl Marx fala, que sempre a classe burguesa sempre vai tentar se sobrepor à classe trabalhadora, vai tentar se colocar como classe dominadora, né, por ser detentora do capital, por ser detentora dos maquinários, e sempre de uma forma de querer explorar essa classe de trabalhador, tirando seus direitos trabalhistas, privando eles, já entrando na educação, de uma educação para seus filhos, que equivalam, digamos assim, com os filhos deles, que têm por si as melhores escolas, os melhores professores, em tese, né? Então eles sempre vão oprimir os filhos dos proletários, os filhos dos trabalhadores. Até então, não de uma forma partidária, mas sim de uma forma realista, nos governos do PT houve um grande avanço, um grande avanço em relação ao ingresso dos mais pobres, dos alunos, dos filhos dos mais pobres, a ter um acesso à educação, uma educação superior. Então, logo após com o grande processo de impeachment, começou o desmonte da educação, né, que começou a privar recursos da educação que beneficiam diretamente aos filhos dos mais pobres, aos filhos dos operários. Então, veja aí já a questão marxista, a questão do olhar de Marx. Marx olha isso como uma forma de dominação, né? Já trazendo para os tempos atuais, mais ainda para os tempos de hoje, tempo de pandemia, levando para o âmbito educacional, nós vimos e nós estamos vendo o quanto o Estado tem que estar presente e proporcionar a igualdade social que Marx tanto prega, que Marx tanto pregou e prega nos seus conceitos sociológicos, filosóficos, né? De que tem que haver uma igualdade social, tem que haver não tem que haver aquela desigualdade
mas Marx sempre pregava uma igualdade de classes, uma igualdade que o proletariado tenha os mesmos direitos dentro de uma sociedade que os burgueses têm. Sempre. E nos tempos de pandemia, como hoje, nós vimos na educação o quanto é difícil para os alunos da rede pública, né, alcançarem os alunos, o ensino dos alunos da rede privada. Rede privada essa que obtém os recursos para fazer e para realizar aulas online, pois, supostamente e claramente também dizendo assim, seus alunos têm mais recursos tecnológicos, têm mais recursos em termos de capital para obter equipamentos, para ter em sua casa uma internet de qualidade, aparelhos de qualidade para que tenham essas aulas online. Já passando para o campo público, nós vemos os desmontes que há. Nós vemos tanto no lado educacional quanto no lado também social. Hoje, né, para se ter ideia, é muito raro ter escolas públicas fazendo esse tipo de aula, esse tipo de educação à distância. Então há uma disparidade entre classes aí também. Aquela sempre vai desembocar na luta de classes que Karl Marx fala, né? Sempre vai desembocar, porque o filho do proletariado, o filho do pobre, não tem, o Estado não dá os recursos, não está dando os recursos para que ele tenha a mesma educação, os mesmos recursos que os filhos dos burgueses tenham. Então, é muito claro, eu coloquei toda a tese dessa análise, né, aí na luta de classes, porque ela é evidente, ela é geradora de todos os conflitos. Nos tempos de hoje mesmo, né, nós vimos trabalhadores aí lutando para que eles tenham condições de ficar em casa ou não, porque não há um auxílio realmente de fato robusto do governo para esses em nosso país, né? Então o trabalhador é agora obrigado a se expor a tal doença, a expor sua vida para obter os recursos necessários para a sobrevivência, coisa que é direito do Estado, pela Constituição, o Estado dar subsídios, dar o auxílio, dar proteção a essa classe. E vimos os embates que há entre a classe burguesa, querendo que reabra todo o comércio, querendo que reative toda a máquina industrial, né? Pouco se importando se vai haver ou não mortes daqueles funcionários, pois é uma mão de obra, no caso, no nosso país, barata e substituível. Então, entra muito forte ainda mais essa luta de classes. Luta de classes que poderia ser sanada com políticas sociais que fizessem com que diminuísse a desigualdade social, que é muito grande e crescente, né? Crescente em nosso país. Então, toda essa visão marxista realmente de luta de classes que eu venho refletir, venho colocar e venho expor neste PCC. Né? Enquanto não houver nesse país uma realmente reflexão, realmente uma política social para que haja realmente uma igualdade social entre as classes, isso jamais será sanado, será realmente solucionado. Então é preciso que se tenha um governo que olhe para ambas as classes, porque ambas dependem uma da outra. É como um mecanismo, é como uma engrenagem. Uma depende da outra. As máquinas, elas por si só, as indústrias por si só, elas não funcionam por si só. Elas precisam da força do proletariado, elas precisam da força do trabalhador. Então, tendo isso, é justo para que uma nação seja forte,
para que uma nação seja justa, que se invista em educação, em políticas públicas sociais que façam com que a igualdade social seja uma realidade e que promova, né, uma revolução realmente em todo o âmbito do país e do mundo. Então, deixo aqui as minhas considerações, a minha análise, né, de todo o processo que está ocorrendo em nosso país aqui nesse PCC. Muito obrigado.